Bom, galera, o tema que me foi incumbido de falar hoje foi terminar a parte de eletro que a gente começou na semana passada, na verdade. Álvaro, já te mandei o host, você vai aceitando aí a galera. Bom, é um tema denso, é um tema bem, bastante coisa, então assim, minha sugestão para quem estiver assistindo de fato é anotar. Eu não funciono se eu não anoto as coisas, eu não consigo prestar atenção direito, então anotem porque é muita coisa, é muito conteúdo, então vamos lá, vamos tentar não fazer durar muito. Bom, então não se esqueçam de assinar a lista de presença. Lembrem do negócio lá do time HSH, que precisa ter a presença mínima. Nananana, então é importante vocês assinarem a lista, tá bom? Tá aqui o link para quem quiser assistir, mas o Álvaro vai mandar aí no chat o link para vocês assinarem também, tá bom? Bom, a gente vai falar de três vertentes da eletrocardiografia patológica. A gente falou de eletronormal e o roteiro para interpretar qualquer eletrocardiograma na semana passada. O pessoal da Humanitar já colocou no YouTube, então quem não assistiu, assista. A gente vai falar de eletro alterado agora, eletropatológico, e a gente vai falar de três eletros: síndrome coronariana aguda, TAC e bradiarritmia. Só um detalhe: síndrome coronariana aguda, diferente dos outros dois temas, a gente não vai discutir manejo. O manejo vai ser discutido na semana que vem, na aula do Pablo, tá bom? Que a gente que ele vai apresentar uma aula sobre síndrome coronariana aguda, manejo no pronto-socorro. Tá bom? Então a gente vai falar só sobre o eletro e os outros dois a gente vai falar sobre o manejo também. Só uma coisa, eu coloquei, a gente não vai ter os casos clínicos como a gente teve na aula de dor torácica, mas eu coloquei muitos eletros e eu vou chamar aleatoriamente as pessoas que aparecerem aqui no meu negocinho aqui do lado para as pessoas laudarem o eletro, tá bom? Não você, eu vou dar a resposta no final, mas é importante que vocês participem, que vocês deem a impressão de vocês pelo eletro. Não tenham vergonha de falar, de arriscar, de errar. A gente está aqui para aprender mesmo, tá bom? Então vamos embora. Começando, síndrome coronariana aguda, que é a parte, no final das contas, mais tranquila, na minha opinião, pelo menos. Arthur, A gente tem... Quê? Tá me escutando? Tô ouvindo, diga. Só interrompendo, então, para todo mundo na participação das aulas, lembre-se que os eletros, a gente vê isso todos os dias, tá? Então, nossos pacientes do HSH, todos os dias estão lá, muitas das vezes nós solicitamos esses eletros. Não tem problema de errar, tá? Aqui, como o Arthur mesmo disse, está todo mundo para aprender. Isso aí. Vamos embora, então. Bom, gente, começando síndrome coronariana aguda, lembrando que a gente divide a síndrome coronariana aguda, principalmente em questão, porque isso muda muito o manejo da fase aguda, a gente divide em síndrome coronariana aguda com supra e sem supra de ST. E é realmente isso. Ou o eletro tem supra, ou ele tem qualquer outra coisa que não seja supra. Pro supra de ST, a gente tem alguns critérios. Então, o supra, em geral, a gente considera um supra significativo se ele for maior do que 1 milímetro de elevação. A exceção são as derivações V2 e V3, que a gente acaba tendo uns outros valores de referência além desse 1 milímetro. Então, V2 e V3 a gente vai considerar supra de ST se a gente tiver maior do que 1,5 milímetro em mulheres, 2 em homens jovens, menores do que 40 anos, e 2,5 em homens. Aqui está invertido, na verdade, gente. 2 em homens maiores do que 40 anos e 2,5 em homens jovens, tá bom? Isso porque homens jovens, eles costumam ter um padrão de repolarização precoce, que dá essa elevação do segmento ST em V2 e V3 principalmente. Então a gente eleva um pouquinho o nosso corte, tá bom? Outras derivações adicionais, não as 12 clássicas que a gente usa,
leia-se V3R, V4R, V5R, V7, V8, V9. Essas derivações a gente pega um corte de 0,5 milímetro. A gente é menos permissivo, tá bom? Opa, dei um spam. E no infarto sem supra, o que pode ter no eletro? Pode ter infra, e aí o infra eu considero maior do que 0,5 milímetro para baixo, né? Pode ter inversão de onda T, pode ter uma onda Q patológica, que a gente viu na semana passada. Eu posso ter alterações dinâmicas. O que é essa famosa alteração dinâmica que todo mundo fala? Nada mais é do que eu faço um eletro na chegada desse paciente, não tem nada. Eu faço um eletro dali a 2, 3 horas, está infrado. Isso é uma alteração dinâmica. O eletro alterou de forma dinâmica, tá bom? E eu posso não ter nada. Eu posso ter um eletro completamente normal. E o meu paciente está infartando? Sim, meu paciente está infartando, tá bom? Então, acho que a parte mais importante de eletrocardiografia em isquemia cardíaca é isso. Eletro normal não exclui síndrome coronariana aguda. Porque se assim fosse, não tinha sentido nem a gente abrir protocolo de dor torácica. A gente rodava um eletro tem alguma coisa? Não. Então tá de alta, tá bom? Mas como a gente viu na aula lá de dor torácica, 2 semanas atrás, não é tão simples, tá bom? Aqui, lembrando que no infarto com supra, isso só vale para o supra de ST, dependendo de onde esse supra estiver, eu consigo topografar a parede do infarto. O que isso significa? Aqui, se eu tiver um supra que acomete D2, D3 e AVF, eu vou ter um supra de parede inferior. Quem assistiu a aula da semana passada, lembra que a gente tem aquela rosa dos ventos, em que a gente vê as derivações, elas olham o coração de lugares diferentes. D2, D3 e AVF estão olhando daqui de baixo, eles olham a parede inferior do coração. Da mesma forma, V2, V3, V4, elas olham a parede anterior. V1 e V2 olham mais a parede septal, parede do septo cardíaco. E aí a gente tem essa em vermelho a parede lateral do meu coração. V5 e V6 a gente chama de parede lateral baixa, D1 e AVL a gente chama de parede lateral alta, tá bom? Isso ajuda o hemodinamicista, quando a gente vai levar esses pacientes para o CAT, isso ajuda a gente a pensar na coronária que está acometida. Ou seja, eu sei que na minha parede inferior, quem irriga essa parede inferior, na esmagadora maioria das pessoas, é a coronária direita. Então, se eu vejo um infarto com supra de parede inferior, suprado em D2, D3 e AVF, eu pressuponho que a coronária direita do meu paciente está obstruída, é ela que está ocluída, é ela quem eu vou tratar, tá bom? Por que isso é importante na hemodinâmica? Porque na hemodinâmica a gente já teve muito estudo que mostrou que quando você leva esses pacientes para o CAT, quem que eu vou angioplastar? Quem que eu vou pôr um stent? Quem que eu vou balonar na hemodinâmica? A artéria culpada pelo infarto. Porque eu chego lá, tenho um infarto com supra de parede inferior. Eu vejo na hemodinâmica que eu tenho uma oclusão de 90% da coronária direita e eu tenho uma circunflexa com 75% de obstrução. O que você vai fazer? Eu vou lá, eu vou desobstruir todo mundo, vou pôr stent para tudo que é lado. E o que os estudos mostraram, isso já está bem consolidado, é que em um primeiro momento, na maioria dos casos, a gente precisa tratar a artéria culpada, a artéria que está causando aquele infarto agudo. Depois, a gente pensa em abordar as outras artérias, tá bom? Então, é importante a gente topografar isso. Mas lembrem-se que isso vale pro supra. Se eu tiver, eu tenho um infra em V2, V3 e V4, quer dizer que é um infarto sem supra de parede anteroseptal? Não, não é isso, tá bom? Só quem topografa a lesão é o supra de ST. Lembrando da nossa aula da semana passada que nem tudo que é supra é infarto. Eu tenho muitas causas de infarto de supra de ST. Uma delas é infarto agudo do miocárdio, mas eu posso ter supra de ST por hipertrofia ventricular, por bloqueio de ramo, por hipercalemia, pode causar pode causar supra de ST.
Arthur, acho que você travou. Até uma fase mais crônica, depois de semanas, às vezes até meses, a gente consegue ver alteração no eletro. O que significa? Infartos hiperagudos, meu paciente falou que ele começou a sentir uma dor típica agora. Eu rodo um eletro desse paciente depois de 10 minutos e eu posso ver apenas isso aqui. O que eu vejo aqui? Eu vejo uma onda T apiculada, simétrica, que não é o normal, praticamente do mesmo tamanho do QRS, que está muito longe de ser o normal, e eu vejo aqui ainda tem uma pequena elevação do segmento ST, mas eu posso não ter nada. Posso ter só um apiculamento de onda T. Tá, mas semana passada você me falou que onda T apiculada pode aparecer na hipercalemia. Como eu vou saber que isso aqui não é hipercalemia? Isso aqui é um infarto hiperagudo. Horas, o seu paciente está te falando que ele está com dor no peito. Você vai pensar que ele está com dor no peito, por quê? Porque ele está infartando ou porque ele está com hipercalemia? Não quer dizer que você não vá dosar os eletrólitos desse paciente, claro que você vai, mas a probabilidade pré-teste é muito maior de ser isquêmico, tá bom? E claro que você vai seriar esse eletro. Depois de algumas horas, até 12 horas, a gente começa a ter um supradesnivelamento do segmento ST, que é o clássico que a gente vê. Depois de 12 horas, desculpa, antes disso, eu começo a ter perda de músculo viável. Então, eu tenho uma perda progressiva da minha onda R, a onda R vai ficando menos positiva, porque eu vou tendo menos eletricidade cardíaca em músculo viável, e eu vou começando a abrir uma onda Q patológica, necrose do miocárdio, tá bom? Essa onda Q, conforme o infarto vai progredindo, ela vai, vai cortando completamente a onda R, e eu vou ter só uma onda Q patológica. E eu posso ter uma inversão da onda T, tá bom? Isso é um infarto um pouco mais evoluído, por assim dizer. Com o passar do tempo, o meu segmento ST ele vai regredindo a linha de base até o momento em que eu vou ter uma onda Q, que vai poder durar meses, às vezes o resto da vida desse paciente, e eu vou ter uma inversão de onda T que pode ficar por semanas a meses, tá bom? A onda T ela demora para voltar ao normal. Agora vamos começar os eletros. Deixa eu só abrir a janelinha de quem está aqui para chamar os participantes. Beleza. Bom, esse é o nosso primeiro eletro. Quem que vai ser o voluntário? Bruno Romano, tá ouvindo? Oi, consegue ouvir? Consigo, cara. Manda bala aí. O que você Alô? vê nesse eletro? Cara, se bate o olho já tá esquisito. Isso é Mas um vamos lá. perfeito primeiro passo, cara. Tá esquisito, beleza. Tá, mas beleza. Vamos ver para D2 aqui. 4, 5, 6, 7, 8. Show. A gente vê D1 bem. Parece aparentemente um ritmo que tem o seu sinusal, certo? Certo? Aí o eixo tá à esquerda, tá para baixo e V1 tá para posterior. Beleza? Intervalo PR para mim também não tá alargado nem encurtado. QRS também não parece estar alargado, não, aparentemente não tem bloqueio, né? Certo. Num, o
O PR também não parece estar tão infrado, nada que seja contigo. Aí indo para o ST, aí que a casa começa a desandar, né? Aí a gente vê infra em D1, cadê? Não vê nada aqui. AVL, AVF, quer dizer, a AVL está infrado também aqui. Um supra D3, D2 e AV, e AVF. Está suprado Muito sim bem. na parede inferior e está começando o V2, V3, V4, V5 pegando parede lateral. É isso. Maravilha, cara. Então, o seu diagnóstico, o paciente está com dor torácica, nananã, dor típica. Qual que é o seu diagnóstico para ele? Pelo eletro. Cara, pelo eletro, é um puta supra que já está ficando bem feio, né? Então, daria para ser um infarto com supra de parede inferior. Perfeito, certíssimo, cara. Brilhante. É isso aí, é um infarto com supra de parede inferior. Perfeito. Só um detalhe, cara, que às vezes passa batido pra gente. Opa, fiz cagada. Pronto. É, gente, percebam que a gente tem bem evidente, como o Bruno falou, um infarto de parede inferior, um infarto com supra, um supra bem evidente, mas percebam que ele falou, a gente tem muito infra. O infra, ele pode ser uma imagem espelho. Eu posso ter uma corrente de lesão isquêmica de um supra de um lado do meu coração. E quando eu olho do outro lado, eu vejo esse supra como um infra. Como que a gente vê isso? Olha, eu tenho um infra de D1 e AVL. Ora, D1 e AVL estão olhando o coração daqui de cima. Se eu tenho um supra de parede inferior que está aqui embaixo, está olhando daqui de baixo, bom, se eu tenho um supra aqui, nada mais justo do que eu ter um infra aqui. Isso é uma imagem espelho, até aí tudo bem. Agora, vejam que eu tenho um infra importante em V2, V3 e V4. Isso é o quê? Parede anterior. Um supra de parede inferior com infra de parede anterior, uma coisa que vocês obrigatoriamente precisam pensar no pronto-socorro é em acometimento de parede posterior. E aí, nesses casos, o que eu vou fazer? As minhas 12 derivações não me bastam. Eu vou precisar fazer outras derivações. Vou ter que fazer V7, V8, V9 para ver a minha parede posterior. Vou ter que fazer V3R, V4R para ver a minha parede, meu ventrículo direito, tá bom? Então, o que o Bruno falou tá certo, mas lembrem-se desse detalhe. No pronto-socorro, peçam essas outras derivações se tiver dúvida, porque você pode perder um infarto também de parede posterior. E algumas coisas vão mudar nas nossas condutas a depender disso. Isso o Pablo vai falar na semana que vem com vocês. Tá bom? Valeu, Bruno. Vamos pro próximo. Deixa eu escolher outra pessoa. Amanda, tá ouvindo? Não, vou pro próximo. Guilherme Mafra, tá aí? Não, então vamos ver o próximo.
Expedito, tá me ouvindo? Oi, Arthur. Cara, diga aí o que você vê nesse eletro pra gente. O que que eu vejo? Eu vejo a onda T invertida em V2, V3 e V4. Hum, Deixa eu ver. Acho que só, eu não tô vendo Supra nem Infra, tem? Não, isso aí mesmo, cara. Inversão de onda T, V2, V3, V4 e V5 também. Sim. E V1 um Que pouquinho. E te sugere de diagnóstico Isquemia aguda. fechado. Isso aí, cara. Perfeito. Vamos pro próximo. Esse era fácil. Aqui, gente, esse daqui eu só coloquei. Esse eletro não é isquêmico, tá bom? Eu só coloquei para contrastar uma coisa. O Expedito falou muito bom. Isso aqui é um infarto já evoluído. Tem inversão de onda T, tem onda Q patológica, tudo mais. Agora, vejam a diferença dessa onda T. Percebam que ela está muito simétrica, um lado bem parecido com o outro. Agora, olha a diferença para essa onda T. Essa onda T, ela tem um infra associado e é uma onda T assimétrica. Vejam que essa onda T, ela desce em uma determinada velocidade e sobe em outra. Você consegue ver uma diferença dos dois lados. E é uma onda T que está invertida, mas tem uma morfologia normal. Esse eletro é de uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, que a gente falou na semana passada. Isso aqui é um strain de VE, tá bom? Eu já vi algumas vezes trazerem eletros na emergência 1 para a gente discutir com esse achado. Ó, vi com um paciente, às vezes era uma queixa até inespecífica, pedi um eletro e veio infrado com inversão de onda T. Isso aqui é um infra de ST, sim. Isso aqui é uma inversão de onda T, sim. Mas isso daqui não é uma inversão isquêmica. Isso é um strain de VE. Isso é sobrecarga de ventrículo esquerdo. Esse paciente era um paciente hipertenso, crônico, mal controlado, que fez uma hipertrofia da camada média do ventrículo esquerdo, da camada muscular, tá bom? E isso gera esse infra e essa inversão de onda T. Só para vocês verem a diferença, tá bom? É uma cilada, não é isquemia, tá bom? Esse eletro aqui, muito parecido com o eletro que o Bruno mostrou pra gente, só que aqui a gente tem um supra que acomete V2, V3, V4, V5, V6. Eu tenho um suprado AVL e eu tenho suprado também D1. Então é um supra bem extenso, acometendo parede septal, anterior, parede lateral baixa e parede lateral alta. Esse supra a gente chama de infarto de parede anterior extensa. Geralmente é uma oclusão de descendente anterior muito proximal ou, mais grave ainda, um tronco de coronária esquerda, tá bom? Fechou a coronária esquerda inteira. Então geralmente esses pacientes estão com choque cardiogênico, tão graves, então é um infarto mais grave da gente carregar no pronto-socorro, tá bom? E não, esse é letra de outra coisa. Pronto. Deixa eu ver uma outra pessoa para ver esse eletro para mim. Tamara tá online aí? Tamara? Não, então. Álvaro tá aí?
Está aí sim, porque você é o host. Seu filho da mãe. Aí tinha caído? Quê? Ele tinha caído, eu te mandei o host, Arthur. Manda o host de volta para ele. Não, Opa. mas eu tô no celular, vai ser ruim. Então diga, eu fico com o host, mas fala o que você tá vendo nesse eletro aí. Vamos lá. A gente tem principalmente a hora que a gente pega o D2 longo ali, a gente vê um pequeno infra ali em ST. V4, V5, V6. Tô vendo um infra de parede anterior, né? Mas tô cometendo também D2 e D3. Pô, cara, na real, não sei. Não sei muito bem o que eu tô vendo aqui. Justíssimo. Então, vou te dar mais uma chance no próximo. E esses últimos eletros, eles são alguns eletros que são de isquemias graves, muito graves, que precisam ir para CAT precoce, mas que são eletros que a gente não está acostumado a ver. Então, são alguns eletros diferentes que eu trouxe para vocês verem. Esse eletro, o que a gente vê? A gente vê o que o Álvaro falou mesmo. A gente tem infrado D2, D3, AVF. A gente tem infrado também V3, V4, V5 e V6. Caraca, eu tenho um infra em 7 derivações. E o que está acontecendo? Tudo bem, infra não topografa a parede obrigatoriamente, mas chama atenção para uma coisa mais grave se eu tenho um infra de ST em todas as derivações. Só que qual é a derivação que a gente nunca olha? A gente sempre deixa passar batida a derivação que todo mundo ignora na hora que dá aquela passada de olho rápido no eletro. A derivação que a gente nunca olha é a AVR. E quando a gente olha para a AVR, a gente vê que a AVR está suprado. Então, olha a minha linha de base onde está, e eu tenho um supra de um pouco mais de 1 milímetro em AVR. O supra de AVR, eu vou falar um pouquinho mais para frente, é um supra que ele vem isolado, porque a AVR é uma derivação que está isolada na topografia que ela está olhando, e mostra uma isquemia muito grave. Então, esse daqui é um eletro totalmente 100% cilada, tá bom? Então, supra de AVR com infra em várias derivações. Aliás, voltando, se vocês acharem um eletro que está infrado para tudo que é lado, tem 6, 7, 8 derivações infradas, olhem a VR com carinho. Provavelmente vai ter um supra ali, tá bom? Pacientes com dor típica, tudo mais, essas coisas. Outro eletro, esse eu não vou nem colocar para discussão. Esse eletro, o que a gente consegue ver? A gente vê que nas derivações precordiais, ó, V2, V3, V4, V5, o que eu tenho? Eu tenho um infra de ST e eu tenho uma onda T ascendente bem alta e larga, que os americanos chamam de rocket T, que é uma onda T em foguete. Esse padrão de eletro chama padrão de De Winter. Foi um padrão descrito num artigo do New England, que eles viram que esse padrão eletrocardiográfico estava associado também à obstrução grave de coronária esquerda ou descendente anterior. Então, esse é um outro padrão legal de vocês decorarem. É um infra de ST nas derivações precordiais com essa onda T larga, alta e simétrica, tá bom? Aqui a gente dá para ver melhor. E esse daqui eu acho que eu vou pôr para discussão. Tamara, você que falou para não te chamar que você é tímida, pode falar aí. Agora que eu sei que você está olhando, Poxa, Arthur, pode. Diz aí o que você está vendo nesse eletro. tá sinusal, Certo?
Tem inversão de ter V4, V5. Cara, não sei. Nossa. Eu sempre fico insegura com ela, não dá. Beleza, mas começou muito bem. Realmente, a gente tem uma onda T invertida, só que o que eu queria mostrar aqui, esse é outro padrão de eletro também específico. Nesse eletro, o que mais chama atenção é que em V2 e V3 dá para ver bem, a gente tem um pouquinho em V4, mas aqui em V2, olhem para V2 que dá para ver melhor. A gente tem uma onda T bifásica, a gente tem um padrão Pera. que a gente chama Arthur, de... fala de novo que eu saí sem querer. Não Nada, ouvi. desculpa. O que a gente tem nesse eletro? O que mais chama a atenção, na verdade, é que realmente a gente tem uma onda T invertida nas derivações pré-cordiais, mas mais do que isso, em V2 dá para ver muito bem, em V3, V4 um pouquinho, mas a gente tem um padrão de uma onda T bifásica. A gente tem uma onda T que ela sobe, tem uma parte positiva e ela tem uma parte negativa. Isso a gente chama de plus-minus, ou seja, positivo e negativo. Essa onda T bifásica é um padrão de eletrocardiografia também, chamado de padrão de Wellens, síndrome de Wellens, esse daqui especificamente do tipo A, tá bom? Esse é um padrão também de obstrução grave de descendente anterior, tá bom? Então, esse plus-minus em parede anterior chama atenção para a síndrome de Wellens, tá bom? E o último eletro isquêmico é esse Wellens também, só que do tipo B. O que a gente vê? A gente vê ondas T invertidas, bem profundas, em toda a parede anterior, nas derivações pré-cordiais. Então, aqui dá para ver melhor. Então, esses padrões que provavelmente a maioria nunca ouviu falar, são de obstruções graves. Então, De Winter, que é aquele infra com onda T alta, uma oclusão de DA proximal, tronco de coronária esquerda. Síndrome de Wellens, a gente pode ter ou plus-minus ou essas ondas T profundas em V1 a V4. E o supra de AVR também uma oclusão grave de DA proximal ou de tronco de coronária esquerda, tá bom? Esses padrões aqui são pacientes que têm que ir para o CAT agora, tem que ir para o CAT em menos de 24 horas, porque são obstruções graves, são obstruções que podem instabilizar, tá bom? Então, eu trouxe porque são padrões de eletro que a maioria pode nunca ter visto, não é tão escrachado quanto um supra de ST, que todo mundo olha e, não, supra de ST, mas são padrões, principalmente supra de AVR, que podem passar batidos. E aí, às vezes, vocês falam, não, o paciente, não, tem uma coisa aqui, mas não é supra, não é infra, e não tem nada, entendeu? São padrões graves que a gente precisa correr com esses pacientes. E última coisa só que eu queria falar é do bloqueio de ramo esquerdo. Por quê? Como a gente viu na aula passada, paciente com bloqueio de ramo esquerdo, ele tem um supradesnivelamento do segmento ST. Se eu olhar para aqui, ó, V1, V2, V3, esse ST está suprado. Isso é evidente. Agora, o supra de ST, ele é do bloqueio de ramo esquerdo, ele faz parte do bloqueio de ramo esquerdo. E se o paciente que tem um bloqueio de ramo esquerdo infarta? E aí, como que eu identifico? Para a gente identificar esses pacientes, a gente tem um critério publicado por uma médica americana, a doutora Helena Esgarbosa, que ela publicou em antigo, em 96, ela publicou esses critérios. Que a gente precisa se atentar? Se eu tenho no bloqueio de ramo esquerdo, nas derivações de parede lateral, V4, V5, V6, esse QRS vai ser positivo. Então, o que eu espero? Uma alteração de repolarização inversa. Eu espero um infra de ST. Se eu tenho nessas derivações um QRS positivo e um supra de ST, opa, alguma coisa não está certa.
eu esperava ter um infra. Se eu tenho um supra, isso me chama atenção para outra coisa, além de um bloqueio de ramo. Da mesma forma, nas derivações da parede septal, eu espero que eu tenha um supra, como eu mostrei aqui. Eu espero que isso aqui esteja suprado. Se isso daqui está infrado, isso me chama atenção para outra coisa. E se eu tiver discordância entre os dois elementos, que é RS negativo e supra de ST, eu vou ter, pelos critérios originais da doutora Garbosa, a gente teria que ter um supra gigante, um supra maior do que 5 milímetros. Aí eu falo, cara, isso aqui não é só do bloqueio de ramo esquerdo, tá certo? Isso daqui não precisa vocês decorarem, isso daqui vocês conseguem olhar, qualquer aplicativo de celular tem, tá bom? Mas lembrem-se que a gente tem critérios, que não é porque tem um bloqueio de ramo esquerdo que o cara nunca vai infartar. E em 2012, esses critérios foram modificados pelo Dr. Smith, então são os critérios modificados por Smith, que ele manteve os dois critérios originais para concordância, então ele é supra se o QRS está positivo ou infra se o QRS está negativo, mas ele colocou que eu teria uma relação entre o supra e o QRS maior do que 0,25, tá bom? Ou seja, o que significa? Aqui eu tenho um supra de 4 milímetros e o meu QRS tem 6 milímetros de negatividade. Quando eu divido isso aqui, 4 por 6, eu vou ter 0,66. Então, eu vou ter uma razão maior do que 0,25. Nesses casos, eu preciso pensar em isquemia aguda, tá bom? Então, esses são os critérios que a gente usa para bloqueio de ramo. Dúvidas sobre isquemia? Infarto? Não? Então vamos seguir. Taquiarritmias, taquicardias no pronto-socorro. A gente tem alguns mecanismos de taquicardia. Primeiro, hiperautomatismo. O que é o hiperautomatismo? O meu nó sinusal, que é quem controla o ritmo cardíaco, ele ganha uma velocidade a mais. Isso geralmente é fisiológico, tá bom? Eu posso ter um mecanismo de reentrada. O que é o mecanismo de reentrada? Eu tenho duas vias de condução. Eu tenho uma via rápida, que conduz rápido o estímulo, e eu tenho uma via lenta, que ela conduz devagar. Quando esse estímulo encontra as duas vias no mesmo período, o que acontece? A via rápida, ela desce rápido, e ela encontra aqui a via lenta ainda não despolarizada. E ela anula esses dois estímulos. O que isso resulta? Nada. Eu travo a via lenta e o estímulo continua para baixo. O que pode acontecer? Eu posso, por algum fator que desencadeou um estímulo na via lenta e a via rápida ainda está não despolarizada, eu posso ter um circuito de reentrada. E aí, essa reentrada é como se fosse um curto-circuito. O meu estímulo elétrico ele vai ficar rodando naquele circuito de reentrada e vai virar um curto-circuito mesmo. Ele vai começar a despolarizar sem parar, independentemente do estímulo sinusal, tá bom? E eu posso ter o que a gente chama de atividade deflagrada, que é como se fosse, em termos simples, uma extrasístole, um batimento, uma despolarização onde não deveria ter, no período refratário, onde aquele estímulo não deveria estar acontecendo, tá bom? Aqui, esse eletro, eu vou falar, não vou perguntar, porque é um eletro mais tranquilo. O que eu tenho nesse eletro? Eu tenho
uma onda P sinusal, uma onda P positiva em D1, positiva em AVF, positiva em D2, todas as ondas P's de mesma morfologia, e eu tenho um ritmo de taquicardia. Eu tenho um RR de 1, 2, um pouco menos do que 3 quadradões. Se fossem 3, seria 100, 300 dividido por 3. Eu tenho um pouco menos do que 3, então vai dar uns seus 110, cento e poucos. Tem uma taquicardia. Uma taquicardia com ritmo sinusal, em que eu não vejo nenhuma alteração, é uma taquicardia sinusal, tá certo? Taquicardia sinusal é uma taquicardia normal. Geralmente, não vou dizer que nunca vai existir uma taquicardia sinusal patológica. Às vezes existe, mas é raríssimo. Então, geralmente, a taquicardia sinusal ela é apropriada, associada a alguma outra coisa que vai estar deflagrando aquela taquicardia. Seja febre, paciente com febre fica taquicárdico, paciente que faz atividade física, acabou de sair da academia, fica taquicárdico, crise de ansiedade, dor e assim por diante. Conduta na taquicardia sinusal. Tratar a causa de base. Ponto. Não é para dar beta-bloqueador, não é para dar miodarona, não é para nada. Não mexam na frequência de uma taquicardia sinusal. Isso é uma das coisas que eu mais me desgasto no pronto-socorro, de povo que fica, o EWS deu de 2, 3, 4. Por quê? Aí você vai avaliar, o paciente está com febre e uma taquicardia de 120. Roda um eletro, uma taquicardia sinusal. Conduta. Não é pedir uma vaga de UTI para esse cara porque o AWS está de 4. É de pirona. É tratar a febre. Tá bom? Mesma coisa. Paciente que está com dor, está com a taquicardia sinusal de 110, 130, tratar a dor. E assim por diante. Tá bom? Então, taquicardia sinusal, conduta. Tratar a causa de base. Tá certo? É diferente desse eletro aqui. Por quê? Nesse eletro, o que eu vejo? Eu vejo a mesma frequência, praticamente, seus 110, 120, mas o que eu vejo aqui? Que a minha onda P, a onda P, beleza, tem onda P seguindo o complexo QRS, mas se eu for olhar para os meus critérios de ritmo sinusal, a minha onda P, ela até parece estar um pouquinho positiva aqui em D1, mas em AVF, essa onda P está negativa. Então, essa onda P, ela está apontando para cima e para a esquerda, na minha rosa dos ventos, para quem lembra da aula anterior. Ou seja, isso não é uma onda P sinusal. Ok, mas eu tenho uma onda P precedendo todos os QRS e eu tenho uma taquicardia. Se isso não é uma taquicardia sinusal, o que é isso? Isso é uma taquicardia atrial, tá bom? É uma taquicardia em que o estímulo ele saiu de outro lugar nos átrios, por isso que eu tenho uma onda P, embora não seja uma onda P sinusal, mas não foi do meu nó sinusal. Então não é uma onda P sinusal, tá bom? Isso é uma taque atrial. Qual que é a diferença para esse eletro aqui? Primeiro, grosseiramente, eu já bato o olho, eu vejo que esse ritmo está irregular. Além disso, eu vejo onda P antes do QRS. Ok, vejo onda P, bom sinal. Não é uma outra arritmia que talvez a maioria de vocês tenha pensado. Mas vejam que compara essa onda P com essa onda P, com essa onda P, vejam que são ondas P's completamente diferentes. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Eu vou pular um pouquinho só. Esse eletro é a mesma coisa, são várias ondas P's. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma taquicardia atrial, não sinusal, ok. Mas eu tenho uma taquicardia atrial multifocal, que é o que está mostrando no desenho aqui do lado. Eu tenho múltiplos focos nos meus átrios e cada um desses focos ele vai despolarizar e mandar um estímulo para o meu nó átrio ventricular. Por isso, eu tenho várias morfologias de onda P, e o critério, porque eu tenho vários focos, e o critério é 3 ou mais morfologias de onda P, e é por isso que eu tenho um ritmo irregular. Por quê? Olha aqui.
Esse estímulo daqui vai demorar um certo tempo para chegar ao nó atrioventricular. Então, vai demorar um tanto para despolarizar esse nó atrioventricular. Esse estímulo aqui vai demorar um outro tanto. Esse estímulo aqui demora um outro tanto. E assim por diante. Então, eu tenho períodos de condução diferentes, dependendo da distância de despolarização desses estímulos. Então, essa é uma taquicardia atrial multifocal. Uma arritmia que está muito associada com problema pulmonar, tanto ataque atrial quanto ataque atrial multifocal. Eu vou ter uma onda P não sinusal, uma linha de base isoelétrica, que a gente vai ver por que isso é importante. Posso ter um ritmo regular ou irregular, se eu tiver um ataque atrial multifocal. E causas, DPOC tem muito ataque atrial multifocal. DPOC, pneumopatia crônica. Conduta, aqui também é tratar a causa de base, tá bom? Vou ter que investigar a cardiopatia estrutural, vou ter que fazer um eco, vou ter que investigar esse meu paciente um pouquinho melhor, mas geralmente, conduta é tratar a causa de base, tá bom? Menos que seja um ataque atrial com uma frequência muito alta, alguma coisa do gênero, mas é muito raro de acontecer. E, especialmente no ataque atrial multifocal, no ataque atrial também, mas no ataque atrial multifocal especialmente, tratar a pneumopatia. Geralmente esses pacientes são pneumopatas descompensados no pronto-socorro. Então, faz parte do tratamento da taquiarritmia eu tratar o meu DPOC. Vou tratar o broncoespasmo, vou tirar desencadeantes, vou fazer broncodilatador, vou fazer corticoide, assim por diante. Tá bom? E agora... Esse eletro, quem lauda? Algum voluntário para eu não ter que chamar? Alguém se arrisca? Voluntários? Vou ter que chamar alguém, então. Pietro, tá aí? Nos ouve? Opa, tá me ouvindo? Tô, mano. Diga aí, manda bala. Esse eletro é fácil. Parece um Flutter, né? Perfeito, de cara, de cara. Isso aí não tem nem laudo de eletro, não precisa olhar eixo, olhar RE. Isso daí é um flutter atrial, pronto. Quem já viu esse padrão de eletro não erra. O flutter atrial é um ataque à arritmia comum também na prática clínica. Ele é uma macro reentrada. Lembram daquela reentrada do curto-circuito que eu expliquei? Ele é uma macro reentrada, geralmente no átrio direito, em volta da válvula tricúspide. Essa macro reentrada atrial, ela vai gerar esse serrilhado aqui que vocês viram. Por quê? Vejam que eu não tenho uma linha isoelétrica. A linha não fica reta em momento nenhum. Momento nenhum. Eu vejo o flutter girando, 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 girando. E por isso eu tenho esse aspecto de serrilhado. Por quê? Quando ele faz essa rotação, eu tenho continuamente um positivo, negativo, positivo, negativo. Por quê? Essa rotação, quando ela vai para cima, a derivação que está aqui vai ver ela positiva. E aí ela vai para baixo. E aí ela vê negativa. E é por isso que eu tenho esse serrilhado no flutter. Claro que não é sempre que vai ser tão claro assim um flutter atrial. Às vezes não é tão típico, às vezes dá dúvida, tá bom? Lugares bons para ver flutter. Parede inferior, D2, D3 e AVF, tá bom? D2 longo, aqui é um lugar bom para vocês verem o flutter, tá? Eu posso ter um RR regular ou pouco variável. Se eu tiver um RR francamente irregular,
eu posso estar tendo um bloqueio atrioventricular variável, mas isso é raríssimo, não vou falar sobre isso. Flutter, na prática, a gente trata igual FA no pronto-socorro. Na prática é assim, no ambulatório, a longo prazo, algumas coisas mudam, mas geralmente, em vias gerais, é igual a FA, tá certo? Olhem esse eletro aqui. Esse eletro dá dúvida. Isso é um ataque supra? Isso é um ataque sinusal? Isso não é nada. Mas vejam que, se eu olhar para a linha de base na parede inferior, percebam, eu tenho um entalhe negativo, positivo, negativo. Aqui, ó, entalhado no QRS, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Vejam que eu não tenho uma linha isoelétrica. O que é isso aqui? Isso é um flutter. Olha aqui, as ondas F que a gente fala. Só que qual que é o problema aqui? Esse paciente está com a frequência de 150. O flutter, aqui eu tenho um flutter com BAV 2:1. O que significa? Eu tenho uma onda F, eu tenho outra onda F, e aí eu tenho uma atividade ventricular. Para cada duas atividades atriais, eu tenho uma atividade ventricular. Isso é o mais comum de acontecer, tá bom? Tem muito flutter que passa desapercebido, tá bom? Que a galera olha, vê o eletro, putz, não tá igual. Vejam, não é isso aqui. Aqui é fácil dizer que isso aqui é um flutter. Agora, isso aqui passa desapercebido. Então, olhem com carinho, especialmente quando vocês tiverem eletros, geralmente nessa frequência de 150, mais ou menos por aí. Por quê? O bloqueio atrioventricular 2:1, estatisticamente, é o mais comum. E o flutter, geralmente, a frequência da reentrada atrial é por volta de 300 e pouco. Então, quando eu bloqueio isso 2:1, eu vou ter uma frequência ventricular próxima a 150. Então, olhou um eletro que te dá dúvida, cara, será que isso daqui é um ataque supra? Será que é um ataque sinusal? Pensem em flutter, tá bom? A gente vai ver que na ataque supra, o que a gente pode fazer é adenosina. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. O que acontece se eu fizer uma adenosina aqui? Cara, não pensei em flutter, passou batido, fiz adenosina. O que vai acontecer é que a adenosina vai bloquear o nó atrioventricular, eu vou aumentar o meu bloqueio atrioventricular, e em vez de eu ter um BAV 2:1, como é o caso aqui, eu vou ter um BAV 3:1, 4:1, e o que vai acontecer? O eletro abre, e às vezes eu consigo diagnosticar o meu flutter, tá bom? Então não é criminoso dar adenosina para flutter. Às vezes até te ajuda a perceber o que você não tinha percebido antes, tá bom? Aqui é um outro exemplo, mesma coisa. Eu tenho duas ondas F de flutter para uma atividade atrial, para uma atividade ventricular, mesma coisa. E aqui é o mais clássico, né? O padrão de serrilhado mais bonitinho. Então, lembre-se, olhou uma linha de base que não está isoelétrica, olhou na parede inferior, tem aquelas ondas F em serrilhado, pensar em flutter, tá bom? E esse eletro, quem se arrisca? Tem algum voluntário? Esse é fácil, gente, pelo amor de Deus. Aí ganha uma estrelinha. Eu me voluntariaria para falar desse eletro aqui. Ninguém. Tamara, sua segunda chance. Depois do Supra GBR. Sabia. Para mim, não tem onda P e tá irregular, é uma FA. Perfeito. Isso aqui
é o eletro mais fácil e mais frequente que a gente vê no nosso pronto-socorro em termos de taquiarritmia. Resumidamente, gente, em termos simples, olhou um eletro com QRS estreito, RR irregular e sem onda P, FA até que se prove o contrário. Vocês vão acertar em 99% das vezes. A FA, eu vou ter milhares de pontinhos no meu átrio despolarizando e cada um desses pontinhos vai mandar um estímulo para o meu nó atrioventricular despolarizar o meu ventrículo. Cara, a frequência na FA é gigantesca, são trocentos estímulos. Por que que eu não morro com 300 estímulos, 400 estímulos? Porque meu nó atrioventricular salva a vida do cidadão. Ele segura a maioria desses estímulos e libera alguns. Se eu tiver uma condução atrioventricular maior, eu vou ter uma fibrilação atrial de resposta ventricular aumentada. Por isso que a gente controla a frequência da FA com drogas que vão diminuir a condução atrioventricular. Por exemplo, beta-bloqueador, metoprolol, bisoprolol, pindolol. Essas medicações, elas vão diminuir a condução atrioventricular e eu, desses trocentos estímulos dos meus átrios, eu vou deixar passar menos, tá bom? É por isso que eu controlo a frequência da FA com beta-bloqueador, com bloqueador de canal de cálcio e assim por diante. Prestem atenção que, diferente das demais arritmias, a FA não é uma arritmia por si só. Geralmente, frequentemente, ela tem uma causa base, tá bom? Então, assim, FA, antes de vocês quererem controlar a frequência, faz metoprolol, liga amiodarona, não sei o que, vamos cardioverter. Antes disso, pensem o que pode estar causando aquela FA. Distúrbio hidroeletrolítico descompensa FA, infecção, sepse descompensa FA, apneia obstrutiva do sono, paciente com FA, de difícil manejo ambulatorial, que você está acompanhando, o cara nunca fica na frequência direito, você aumenta carvedilol, você aumenta metoprolol e o cara nada. Apneia do sono descompensa FA, hipertiroidismo descompensa FA, libação alcoólica, isso mais em paciente jovem, chama Holiday Heart, que ele vai para uma festa, bebe pra cacete, usa um monte de droga e aí chega no pronto-socorro com FA de alta resposta. Isso tudo deflagra a FA. Quer dizer que você não vai controlar a frequência? Não, mas você tem que controlar o que está causando ela. Eu tenho essas ondas F minúsculo, que são contrações de fibrilação atrial mesmo, não tenho nenhuma, não é nenhuma onda regular formada, eu não vejo uma onda de flutter bonitinha, eu não vejo uma onda P isolada para pensar em taque sinusal, em taque atrial, mas eu posso ver isso, eu posso não ver nada. Minha linha isoelétrica, minha linha de base pode não ter nenhum indício de estimulação atrial, tá bom? E como que eu trato a FA no pronto-socorro? Depende. Essa FA é aguda ou essa FA é crônica? Isso eu estou falando de FA estável hemodinamicamente, tá bom, gente? Porque é muito raro uma FA causar instabilidade. Quando vocês virem um paciente com uma FA, uma frequência 150, 160, e esse paciente está instável da parte hemodinâmica, pensem se ele não está instável por outra coisa. Às vezes é um paciente com choque séptico, que ele está com uma FA de alta, e vocês vão querer cardioverter e vocês vão degringolar o paciente, tá bom? Então, FA é raríssimo de instabilizar. Se eu tenho uma FA aguda, menor do que 48 horas, eu tenho certeza que essa FA é menor do que 48 horas. O paciente estava lá, normal, nunca teve problema de saúde nenhum, nunca teve arritmia, nada. Do nada, o cara tá no Nagumo, no caixa do Nagumo, ele... Pum, meu Deus, coração disparou. Coração acelerado a 1.000.000 e ele vai para o pronto-socorro. Tem 2 horas que isso aconteceu.
é uma FA aguda, eu estou autorizado a cardioverter. Se é uma FA crônica maior do que 48 horas, vejam bem, crônica maior que 48 horas, não é maior do que 2 semanas, maior que 1 mês, é maior que 48 horas. Eu não posso cardioverter esse paciente. Por quê? Como o meu átrio está fibrilando, ele não tem uma contração eficaz. Isso deixa sangue parado aqui, deixa estase sanguínea. Isso predispõe à formação de trombo. Então, o paciente com FA, o que acontece? Ele está lá com o átrio fibrilando, não contrai. Pode ter estase sanguínea, ele faz um trombo aqui. Se o paciente faz um trombo intracardíaco, quando você cardioverter ele, ele vai voltar para o ritmo sinusal. O que vai acontecer? O átrio dele vai contrair. Voltou para o ritmo sinusal, o átrio contrai normalmente. O que vai acontecer? Esse trombinho que estava aqui vai fazer isso aqui. Pum! Contraiu e o trombo sai que nem uma bala de canhão. Esse trombo vai obstruir alguma coisa e você vai expor esse paciente a um risco gigantesco. Porque ele pode fazer beleza, pode ir para uma circulação distal, ele pode fazer uma TVP em membros, alguma coisa assim? Pode. Mas esse paciente pode jogar esse êmbolo para uma circulação carotídea, esse paciente pode AVCzar. Inclusive, a maior complicação que a gente tem pela FA é fenômeno tromboembólico, tá bom? Então, se eu tenho uma FA maior que 48 horas, eu tenho duas alternativas. Das duas, uma. Ou eu faço um eco transesofágico e eu vejo que não tem trombo lá. Eco transesofágico, não é eco transtorácico que a gente pede no Santa Helena, não é POCUS, point of care, você olhando lá com o seu probezinho de ultrassom e você falar, não tem nada aqui não, pode cardioverter. Eco transesofágico. Se não tem eco transesofágico, como é o caso do nosso serviço, esquece isso. Alternativa, se eu não tenho eco transesofágico, eu anticoagulo esse paciente por 3 semanas, porque se tiver algum trombo intracardíaco, eu vou anticoagular, vai dissolver esse trombo. Eu anticoagulo ele por 3 semanas, pelo menos, posso cardioverter, e depois eu mantenho a anticoagulação por mais um período, tá bom? Pelo menos 4 semanas. Pelo menos. E aí eu vou considerar fortemente expandir isso a depender de como for meu paciente, alguns outros critérios. Posso fazer controle do ritmo, leia-se, reverter a FA. Posso fazer isso ou com amiodarona ou com propafenona. Propafenona, geralmente, a gente faz via oral. Não é muito frequente a gente usar propafenona para cardioversão em pronto-socorro. Geralmente, quando a gente vai cardioverter, é com amiodarona EV. A dose é de 5 a 7 miligramas por quilo. Geralmente, em adulto, isso dá umas 2 a 3 ampolas de amiodarona, tá bom? Propafenona, cuidado, não pode usar se o paciente tiver disfunção ventricular. Então, cara, te meteu ao louco, você quer cardioverter com propafenona, cuidado se esse paciente não tem disfunção ventricular, se não tem insuficiência cardíaca, alguma outra coisa, contraindicação, tá bom? Ou eu posso fazer controle de frequência. Eu deixo esse paciente em ritmo de FA, tá em FA, ok, deixa ele em FA. E eu só trato a frequência. Posso usar beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, posso usar deslanosídeo, que é um digitálico. Já tem alguns estudos que compararam controle de ritmo contra o controle de frequência e não tem nenhum melhor do que o outro, tá bom? Você pode usar qualquer um dos dois. Paciente mais jovem, com menos comorbidade, que tem uma expectativa de vida muito, muito grande, geralmente a gente faz controle de ritmo. Por quê? O cara vai ficar muito tempo com FA, cara, para ir depois ele vai ficar fazendo FA de alta, vai complicar, vai ter que usar medicação durante muito tempo. Então, geralmente, paciente mais novo, a gente opta por controle de ritmo. Paciente muito idoso, policomórbido, com fator de risco cardiovascular, geralmente o controle de frequência está de excelente tamanho para esses pacientes, tá bom?
E lembrar que, o que eu falei, FA, tromboembolismo. Eu vou anticoagular a maioria desses pacientes. Como que eu vou optar por isso? Eu vou ver o risco tromboembólico desse paciente, e o score que a gente usa mais validado é o Chades-Vasque. Tá aí os critérios para vocês, mas qualquer aplicativo tem. Mas eu tenho que ver também o meu risco de sangramento. Por quê? Eu vou anticoagular esse paciente. Se ele tem um risco de sangramento alto, quer dizer que eu não vou anticoagular? Não. Mas quer dizer que eu vou ter muito cuidado com a anticoagulação desse paciente. Eu vou anticoagular ele, eu não vou usar varfarina, que é um remédio horroroso que interfere com absolutamente tudo que existe. Eu vou preferir os novos anticoagulantes orais, se eu puder usar, um Xarelto, um Eliquis, um Pradaxa, e eu vou orientar esse paciente. Esse paciente com fator de risco alto para sangramento não vai ser o cara que vai pular de paraquedas, ser piloto de motocross. Por quê? Esse paciente cai, tem um TCE, ele morre, tá? Porque ele é anticoagulado. Então, assim, o risco de sangramento não contraindica anticoagulação. Cara, meu paciente tem um Chades-Vasque de 6. Eu vou anticoagular esse paciente. Eu não quero que ele tenha um AVC por conta disso. Mas, cara, se o meu risco de sangramento o meu Hasbled, por exemplo, é de 3, cara, vamos ficar esperto com o risco de sangramento desse paciente, tá bom? É mais para isso que os scores servem. E aqui, esse eletro aqui é fácil, todo mundo já viu em algum momento. Isso é uma TAC supra, senhores e senhoritas. TAC supra, basicamente, frequência muito alta, tá bom? O mais frequente é uma taquicardia por reentrada nodal. Não é o único tipo, mas é a mais frequente no pronto-socorro. 80% das TAC supra são TRN. Geralmente, para vocês verem na prática, frequência alta, TAC supra não dá uma frequência de 100, 105. TAC supra é 150, 160, 180, 200, tá bom? Geralmente são pacientes sintomáticos. Ninguém chega no pronto-socorro, bate meu joelho. Aí, média, a frequência dele tá 200, faz o eletro, tem um ataque supra. E eu posso ter o que a gente chama de P retrógrada. O que é essa P retrógrada? Essa reentrada, ela joga o estímulo para baixo e joga o estímulo para cima. Quando ela joga o estímulo para cima, ela despolariza o átrio. E aí eu vejo essa P retrógrada. Como que eu vejo isso? Eu vejo um pseudo R em V1. Olha aqui, bem bonitinho. Eu tenho um RS em V1, que é o que eu esperava mesmo. E vejam que eu tenho um Rzinho aqui em V1. Isso é um pseudo R, isso é uma P retrógrada. E em parede inferior, em D2, eu tenho um pseudo S. Olha aqui. Aqui dá para ver bem bonitinho, ó. Um Szinho aqui, que é uma P retrógrada, tá bom? Não é sempre que dá para ver, é difícil de ver, mas às vezes a gente consegue ver. Aqui é a explicação do mecanismo de reentrada, mas a gente já falou. E esse é um eletro típico de TRN. Quando eu olho esse eletro, esse paciente está com uma frequência muito alta, uma frequência de 150, 160, e olha aqui, meu pseudo R em V1 e o pseudo S em D2, em parede inferior. Tá bom? Bem bonitinho de ver, porque tem 2 círculos mostrando, né? Mas na prática não é tão fácil de ver. Quando eu reverto essa taquicardia, o que acontece? Um eletro completamente normal, ritmo sinusal, tá bom? E é o que acontece na maioria desses pacientes. Eles vêm para a gente no pronto-socorro em TAC supra, você faz a reversão e eles ficam ótimos. Não é baixa chance de recorrência. Geralmente o paciente fica estável, não precisa internar esses pacientes nem nada. São eletros bem tranquilos de conduzir. Isso aqui eu não vou falar muito, porque é um pouquinho para especialista, que é a taquicardia por reentrada atrioventricular. Basicamente, o que eu tenho é um feixe anômalo. Cadê? Aqui.
eu tenho um feixe de condução anômala, um outro caminho de condução do meu estímulo, além do meu caminho fisiológico. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter esse elétron com esse padrão aqui. Eu vou ter essa onda delta. Percebam que o QRS ele não sobe, não é um R normal. Percebam que tem uma barriguinha assim, ó, parece uma rampa que vai subindo aos poucos e depois termina de subir. Isso chama onda delta. Por quê? Quando o meu estímulo sai do meu nó sinusal, ele para no nó atrioventricular. Parou, segurou, não vai conduzir nada. Então eu vou ter o meu intervalo PR. Só que o que acontece? Essa via acessória, ela não tem nó atrioventricular, ela não vai segurar nada. Então, ela vai fazer uma condução lenta, porque é uma via acessória, ela não foi feita para isso. Então, eu vou começar a ter uma despolarização, e quando o meu nó atrioventricular liberar, aí eu termino o meu QRS, tá bom? Então, essa onda delta se chama pré-excitação ventricular, que é sugestivo de feixe anômalo, tá bom? Aqui um outro eletro de pré-excitação ventricular. É uma outra TAC supra que a gente vê, mas é um pouquinho mais raro da gente ver na prática. O mecanismo é de reentrada também, entre o meu nó atrioventricular e o feixe anômalo. Eu posso ter uma reentrada ortodrômica, em que a reentrada sobe pela via acessória e desce pelo nó atrioventricular, ou uma antidrômica, em que ocorre o inverso. Não vou ficar explicando também por que a implicação de cada um disso, muda tratamento, algumas drogas são melhores para ter a veia ortodrômica ou antidrômica, mas é coisa mais para cardio mesmo, tá bom? Mas só para vocês já terem ouvido falar. E esse eletro aqui, eu acho que é o nosso último eletro. Claramente a gente olha que, como o Bruno falou no primeiro eletro, tem alguma coisa errada aqui, tá bom? O que eu vejo? Eu vejo uma taquicardia importante, uma frequência próxima mais do que 200 aqui, e um QRS muito alargado, muito alargado. Então, eu tenho um ritmo ventricular. Isso é um ataque ventricular, tá bom? Lembrar que ataque ventricular é um ritmo de parada, é um ritmo grave, e é um ritmo que geralmente esse paciente não vai estar bem, tá bom? Então, é um paciente para estar monitorizado, pronto-socorro, não se interna ataque ventricular em enfermaria, tá bom? Definição de ataque ventricular, 3 ou mais QRS largos, maior do que 120 milissegundos ou 3 quadradinhos, não precedidos, ou precedidos, na verdade, por onda P. Mas por que o critério é não precedidos? Porque eu tenho uma dissociação ventricular, atrioventricular. Eu até posso ter uma onda P, mas não é essa onda P que está dando esse QRS largão, tá bom? Esse QRS largo está vindo do ventrículo. Posso ter uma TV não sustentada, menor do que 30 segundos, ou sustentada. Posso ter uma TV monopolimórfica, intuitivo, mas eu tenho uma taquicardia ventricular polimórfica específica, que é a torsades de Points, que é essa taquicardia ventricular aqui, em que eu tenho, que a gente chama, a tradução, torção das pontas. O que eu tenho? Eu tenho esse padrão de torção. Às vezes eu tenho a ponta da taquicardia ventricular para baixo, às vezes eu tenho para cima, e eu tenho esse abertura e fechamento do meu ritmo, tá bom? A conduta muda um pouquinho. Diagnóstico diferencial disso, o que é? Taquicardia supraventricular com aberrância de condução. Que diabos é isso? Basicamente, é um paciente que tinha um bloqueio de ramo, por exemplo, um BRE, ou seja, o QRS dele já era largo, e ele faz um ataque supra. A taquicardia está vindo lá de cima, mas o meu QRS é largo. Então, eu vou ver uma taquicardia com um QRS alargado. Como eu posso diferenciar isso? Eu tenho alguns critérios para diferenciar. Algumas dicas práticas, geralmente eu tenho uma onda R inicial proeminente em AVR, D1 e AVF estão totalmente negativos, mas, e eu tenho alguns outros critérios específicos. Eu tenho o critério de Brugada,
o critério de Verequei, que é um pouquinho mais ruinzinho de usar, e o critério de Santos, que é um critério até brasileiro. Ninguém vai decorar isso, não é fácil de decorar, no menos ainda de entender esses critérios, mas, na dúvida, tratem como taquicardia ventricular, tá bom? Na dúvida, é TV. Por quê? É o mais frequente. 80% dos pacientes com taquicardia de QRS alargado vão ter taquicardia ventricular, tá bom? Então, na dúvida, TV. Deixa essas coisas de aberrância de condução, via acessória, para cardiologista, tá bom? Mas saibam que existe. O último eletro dessa parte de taquiarritmias que eu queria que vocês prestassem atenção é isso aqui. O que é esse eletro? O que eu estou vendo nesse eletro? Eu vejo uma taquicardia com QRS bem alargado e um RR irregular. O que é isso? Isso é um paciente com uma fibrilação atrial e uma aberrância de condução. Ele tem um fecho anômalo, que eu mostrei para vocês na hora que eu falei de pré-excitação. Por que eu estou mostrando esse eletro que é raríssimo, que provavelmente vocês nunca vão ver na vida de vocês? Porque pode acontecer que vocês vejam um eletro desses na vida. E o que vocês não podem fazer de jeito nenhum? Isso aqui. Usar bloqueador do nó atrioventricular para esses pacientes. E o que a gente mais usa na prática é a adenosina. Por quê? Esse paciente tem um fecho anômalo. Se eu bloquear o meu nó atrioventricular, o que vai acontecer? A única via de condução vai ser o fecho anômalo. Só que eu acabei de falar que esse paciente está em FA. Lembra que em FA a gente tem trocentos estímulos do átrio? O que vai acontecer se eu usar a adenosina, se eu bloquear o meu nó atrioventricular aqui? Eu vou liberar as porteiras do inferno. E aí, o que vai acontecer? 300, 400, 600 estímulos da fibrilação atrial vão passar a milhão aqui na via acessória. Porque essa via acessória não bloqueia nada, ela não quer saber. O que vai acontecer? Esse paciente vai parar na mesma hora, cara, na mesma hora. Vai fazer uma fibrilação ventricular. E se vocês não desfibrilarem esse paciente na hora, esse paciente morre. Então, cuidado. Viu um ataque cardíaco de QRS alargado e RR irregular, não bloqueiem o nó atrioventricular desses pacientes. Nunca usem adenosina. Vocês até podem não saber o que vocês vão fazer, porque é uma conduta realmente um pouquinho mais para especialista. Mas saibam que vocês não vão fazer. Não usem adenosina nesses pacientes, tá bom? Só tô falando, por mais que seja raro, só tô falando porque errar isso aqui é matar uma pessoa, tá bom? Então, só para vocês lembrarem. A conduta de TAC é fácil, gente. Vocês têm que ter duas coisas na cabeça. O paciente está instável ou o paciente está instável? Instabilidade, dor torácica, desaturação, insuficiência respiratória, edema agudo de pulmão, chocado. Tá instável é choque, é cardioversão, ponto. Cardioversão, vou orientar, vou sedar esse paciente, sedação superficial, 2 ml de midazolam, 2 ml de fentanil, posso usar propofol também. Lembrar sempre de analgesiar esses pacientes com fentanil, não é para usar dipirona, mesmo morfina, é fentanil, tá bom? Porque o cara vai levar um choque elétrico no peito, isso vai doer muito. Ambusar, lembrar de ter não precisa ambusar esses pacientes obrigatoriamente, né? Eles estão sedados superficiais, na maioria das vezes vão estar com o drive mantido. Mas, por que isso está aqui, no mnemônico? Porque esse paciente pode rebaixar, esse paciente pode degringolar. Então, estejam prontos para entubar esses pacientes se precisar. A gente não cardioverte paciente na enfermaria, a gente não cardioverte paciente na porta, a gente faz isso monitorizado, emergência ou UTI, tá bom? Sempre sincronizem essa cardioversão. Por quê?
Se vocês não sincronizarem, ou seja, o choque vai ser dado no momento do QRS, o que vai acontecer? Esse paciente vai ter um QRS, e na hora que ele está no período refratário, você vai chocar e vai fazer um potencial deflagrado. E você fibrila esse paciente. Você pode fibrilar esse paciente, você pode deflagrar um ataque ventricular. Então, sempre sincronizar, isso é o mais importante. Cardioverter e observar o monitor, tá bom? Aqui as cargas. Na dúvida, consultem. Dá tempo de consultar a carga, tá bom? Na cardioversão. Mas geralmente, 100 joules é uma boa carga para todo mundo, tá bom? Um desfibrilador bifásico, né? Que é a maioria do que a gente tem. Não está instável, aí eu posso usar outras coisas. Eu posso até raciocinar, não precisa ser uma conduta tão imediatista. Primeira conduta em TAC com taquicardia de QRS estreito, estável, é manobra vagal. Tenho várias. Massagem de seio carotídeo posso fazer manobra de valsalva se o paciente colaborar. Se ele não colaborar, posso dar uma seringa para ele soprar. E tem a manobra de valsalva modificada, que eu deixei aqui para vocês um vídeo para vocês verem, tá bom? Não vou ficar falando porque falar é difícil. Se manobra vagal não funcionar, primeira medicação nesses pacientes com QRS estreito, adenosina, tá bom? Lembrar que a adenosina a gente não faz lento, não faz para correr em soro de 100, não faz nada do gênero. É rápido. A meia-vida da adenosina é de segundos. Se vocês fizerem adenosina lenta, o pessoal da enfermagem sabe disso, vocês vão injetar soro fisiológico na veia desse paciente, água destilada, tá bom? Não vai ter efeito nenhum. Então, geralmente veia proximal, veia fossa anticubital de calibre bom, Gelco 18 ou Gelco 20, não é fazer em 24, ou mesmo veia jugular externa, pode fazer em acesso venoso central, é até melhor, mas o acesso central é tão melhor que a gente faz metade da dose, tá bom? Aqui é o algoritmo do INCOR, lá do HC, de abordagem das taquicardias. Então, se eu tenho um ataque instável, choque, cardioversão. Ataque estável, tenho que avaliar. Meu QRS é largo ou estreito? Se o QRS é largo, eu vou pensar 80% das vezes taque ventricular. Ataque ventricular é monomórfica ou é polimórfica? Se for monomórfica, geralmente o que a gente usa para controlar a frequência desses pacientes é meldarona, tá bom? Meldarona 150 a 300 miligramas, geralmente em 20 a 30 minutos, tá bom? Se eu tiver aquela torsades que a gente viu, da torção das pontas, essa arritmia especificamente, ela responde muito bem a magnésio. Sulfato de magnésio, 2 gramas EV e até 1 hora, responde muito bem, reverte essa arritmia muito frequentemente. Se eu tiver um QRS, estreito, aí eu vou avaliar. RR irregular, vou pensar em FA, gente. 90% das vezes vai ser FA. E aí, fluxograma de FA que a gente viu. Tá aqui bonitinho para vocês. Não é RR, é regular, o que eu vou pensar? Genericamente, TAC supra. TAC supra, o que eu posso fazer? Manobra vagal ou adenosina. Adenosina, ela pode abaixar a frequência, abrir o eletro que a gente fala, e aí eu vou ver que, cara, é uma TRN, ou putz, não é TAC supra, é um flutter, e eu não vi, eu confundi. Mas aí eu vou conseguir ver as ondas F bonitinho e assim por diante. Pode reverter o ritmo na TRN, na ataque atrioventricular, reverte o ritmo, é ótimo. Ou pode não ter efeito nenhum. E aí eu vou usar outras coisas para controlar a frequência desse paciente. Tá bom? Dúvidas sobre TAC? E aí a gente vai para a BRAD, que é mais rapidinho.
Sem dúvidas? Maravilha. Então, bradiarritmias, que é mais fácil. Bradiarritmia, mais frequentemente da gente ver, vai ser isso aqui. Onda P sinusal, vocês já viram nos outros eletros, bradicardia sinusal. Bradicardia tem causas, não é diferente de taquiarritmia, que a gente tem muitas taquiarritmias, frequentemente o paciente bradicárdico vai ter alguma coisa causando isso, tá bom? No pronto-socorro. Várias medicações, na verdade, causam bradicardia, beta-bloqueador, clonidina, que são alfa-2 agonistas, bloqueador de canal de cálcio, inclusive, gente, colírios. Paciente que trata catarata, usa um timolol para tratamento de catarata, esses pacientes podem ficar bradicárdicos com colírio de beta-bloqueador, tá bom? Então, eu falei catarata, glaucoma, desculpa. Então, esses pacientes, a gente precisa ver as medicações que eles estão fazendo uso. Eu não vou colocar um marca-passo num paciente que está usando 25 miligramas de 12 em 12 de carvedilol e está com uma frequência de 50, entendeu? Eu suspendo a medicação. Antiarrítmicos, adenosina, miodarona, propafenona, alguns psicotrópicos, mas é mais raro de ver. Alguns sedativos, Precedex faz bastante bradicardia em pronto-socorro e outras causas. Intoxicação, endocardite, infarto, isso tudo pode causar bradicardia e são causas, a princípio, reversíveis, tá bom? Isso aqui eu trouxe a título de curiosidade, isso é uma síndrome chamada de síndrome Brad-Tach. Eu vi uma vez uma paciente no HSH, no HC eu vi outros, mas no HSH eu só vi uma vez, uma senhorinha que ela tinha isso daqui. Isso é por doença do nó sinusal. O nó sinusal dela é doente, geralmente por senilidade, por idade mesmo. E aí ele faz esses períodos de bradicardia, às vezes até de pausa sinusal importante, intercalados com taquiarritmias. Isso é assustador de ver na prática. Você tem um monitor que a pessoa está numa frequência a 1.000.000, aí você, cara, não, meu Deus, prepara a adenosina, prepara o metoprolol, prepara não sei o quê. E aí vai lá essa pessoa e fica uma linha reta. Aí você fala, meu, ferrou, esse paciente parou. E não, daqui a alguns minutos ela vai voltar para o ritmo, ou o ritmo sinusal, ou para taquiarritmia de novo. É uma doença de difícil tratamento, geralmente esses pacientes implantam um marca-passo para entrar nos períodos de bradiarritmia e a gente, ambulatorialmente, você entope esses pacientes de cronotrópico negativo, que aí a medicação vai segurar ataque à arritmia e o marca-passo entra quando ele entrar em bradiarritmia, tá bom? Aqui é um outro exemplo de brad-tac. E aí a gente entra nos nossos bloqueios. Eu vou pular os eletros porque já é pelo avançar da hora. Porque a gente viu na semana passada, tá bom? Quem estava na aula de semana passada, eu expliquei com mais calma os bloqueios atrioventriculares. Eu não vou repetir de novo, tá bom? Então a aula está lá no YouTube para quem quiser ver. Então, lembrando, a gente tem bloqueio atrioventricular de primeiro, segundo, terceiro grau. E a gente tem alguns tipos especiais. Lembrar sempre de medicação. Bloqueio atrioventricular também pode ser causado por medicação. Metoprolol, bisoprolol, pindolol, isso causa bloqueio atrioventricular também, tá bom? Então, assim, não é porque o cara tá com BAVT que eu vou deixar o cara com a medicação dele. Claro que eu vou suspender essas medicações também, tá bom? Bloqueio atrioventricular, lembrando, é paciente que tem um intervalo PR alargado, constante. Vejam que esse intervalo PR está sempre da mesma duração. Bloqueio atrioventricular, eu posso ter um MOBITS 1, em que eu tenho o fenômeno de Wenkeba, que é um alargamento progressivo do PR até ter um bloqueio da onda P. Vejam aqui que eu tenho um intervalo PR de um tamanho, ele alarga um pouco, alarga mais até que bloqueou. Então,
Esse alargamento progressivo é o que caracteriza o MOBITS 1. O MOBITS 2 não. Ele tem um bloqueio abrupto, repentino, e não tem esse alargamento do intervalo PR. Vejam que o PR aqui, apesar dele estar alargado, ele está sempre do mesmo tamanho. Até que bloqueou, não conduziu. Tá bom? Posso ter um BAV 2:1, que é um tipo específico de bloqueio atrioventricular. A gente não classifica MOBITS 1, MOBITS 2. É BAV 2:1, ponto. Em que eu tenho 2 ondas P's para um QRS. E eu posso ter um BAVT, em que eu tenho uma dissociação atrioventricular. Como eu expliquei semana passada, eu vou ter as ondas P's de mesmo intervalo, vejam a onda P aqui incrustadinha no QRS, onda P sempre com o mesmo intervalo, onda P normal, QRS também, ó, sempre no mesmo intervalo, sempre normal, mas não tem conexão entre a onda P e o QRS. Uma hora a onda P está aqui, outra hora a onda P não conduz nada, outra hora a onda P está incrustada no QRS. Aqui, mais fácil de ver ainda, tá bom? Intervalo, eu vou olhar, vou ver o meu paciente, que ele vai ter um intervalo PP regular, um intervalo RR regular, mas esses dois intervalos estão dissociados entre si, tá bom? Aqui para vocês verem melhor. E como a gente maneja esses pacientes? Esse manejo de taquiarritmia já é fácil, de BRAD é mais fácil ainda. Primeiro, esse paciente está instável ou estável? Se os pacientes estiverem estáveis, com BRAD, é investigar a causa de base, ponto. Eu vou investigar a causa de base. Vou ver o que o paciente tem, se tem alguma coisa causando aquilo, se é um bloqueio atrioventricular que eu vou precisar tratar e assim por diante. Não tenho pressa com esses pacientes, tá bom? Se esses pacientes estiverem instáveis, e aí os critérios são os mesmos para TAC, medicação de primeira escolha, atropina. A dose de atropina, eu vou corrigir aqui porque isso mudou no ACLS do ano passado. A dose de atropina que a gente usa agora, preconizado, é 1 miligrama já. A ampola de atropina tem ampola de 0,25, tem ampola de 0,5. Se atentem a isso. No HSH, nossa ampola é de 0,25. Então, são 4 ampolas em bolos, tá bom? Eu posso repetir a cada 5 minutos, no máximo 3 miligramas. Então, 3 doses, tá bom? Antigamente, o recomendado era meio miligrama de cada vez. Aí você podia repetir até 6 vezes. Mas, atualmente, a dose recomendada pelo ACLS é 1 miligrama, tá bom? Não resolveu com atropina, quais as opções que eu tenho? Eu posso passar um marcapasso transcutâneo, assim, eu não vou explicar tudo de como acopla o marcapasso transcutâneo, nananana. Eu deixei aqui alguns vídeos muito didáticos de como funciona o marcapasso transcutâneo. Se alguém tiver alguma dúvida, me perguntem, mas é porque como a aula é muito longa, vai ficar mais longa ainda se eu falar tudo sobre marcapasso transcutâneo. Se eu não tiver marca-passo, eu posso usar medicações cronotrópicas positivas, adrenadopa e dobuta, em bomba de infusão. As doses estão aí, tá bom? Alternativamente, ou se isso daqui falhou, eu posso passar um marca-passo transvenoso, aí é uma coisa um pouquinho mais específica, exige um pouquinho mais de expertise, não é tão simples quanto o marca-passo transcutâneo, tá bom? Mas eu também deixei uns vídeos de marca-passo transvenoso para quem tiver interesse, tá? BRAD é muito fácil, gente. Estável, investiga. Instável, atropina e plano B. Plano B, marca-passo transcutâneo, marca-passo transvenoso ou droga vasoativa. Adrenalina é o que a gente acaba mais usando. Dopa, tem gente que gosta. Ou dobuta, tá bom? São as alternativas que a gente tem para manejar esses pacientes. Lembrar que
Se uma paciente tiver esses bloqueios mais avançados, MOBITS 2 ou um BAVT, geralmente a atropina não vai fazer nem cócega para esses pacientes. Esses pacientes, geralmente, eu vou precisar de um marcapasso transvenoso, tá? Ou um marcapasso definitivo. Tá certo? Dúvidas sobre BRAD? Alguém quer perguntar alguma coisa? Maravilha. E agora, só para acabar, os últimos slides são mais 2 slides. Eu deixei 2 elétrons de desafio para quem quiser se arriscar. E claro que se alguém não quiser, eu vou escolher alguém de vítima. Primeiro eletro, tá, isso é uma FA, eu sei, não é esse o desafio. O primeiro eletro é o eletro de base do nosso paciente. Nosso paciente tinha uma FA crônica há muito tempo, anticoagulava com xarelto. Ele tinha uma FA, desculpa, ele anticoagulava com varfarina, porque ele tinha uma FA valvar. Ele tinha uma prótese metálica mitral e ele precisou trocar essa prótese metálica. Trocou, fez troca da válvula prostética, fez cirurgia cardíaca aberta, não tinha troca valvar percutânea. E esse paciente, no pós-operatório dele, o cardiologista solicitou um eletro de controle. Você fez um eletro e esse é o eletro que você vê. Quem me diz o que tem nesse eletro? Dez segundos para um voluntário, senão eu escolho alguém. É, FA, né? É FA? Não tem onda P. Boa. Tá rítmico? Sim. Tá rítmico? O Tá RR tá arrítmico. Você acha? Eu acho. Não? Deixa eu ver. Rítmico, amiga. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas não tá um rítmico bonitinho, não. Tá um rítmico. Isso aí é rítmico. Você tá sendo muito perfeccionista, Mandinha. Tá. Tá Mas rítmico. não tem onda P. Não tem onda P. Tá. E aí? Ele tinha uma FA crônica. Eu não tô vendo onda P, mas ele tá com RR regular. FA regular, isso existe? Alguém explica? Uma FA com BAVT? Maravilha, cara. Bruno foi Bom, não brilhante, sai cara. do átrio. Hã? O Não, estímulo não Bruno, tá saindo do átrio. exatamente. E esse paciente foi submetido a uma cirurgia cardíaca. Ele continua tendo FA, ele tem FA há muito tempo, ele tem uma FA crônica, ele é valvopata. Esse paciente vai ter FA o resto da vida dele. Ele continua tendo FA. Eu não estou vendo nenhuma atividade atrial aqui. Eu estou vendo 0, 0, 0, 0. Poderia até ver aquele traçadinho, tremulado e tal, mas eu não estou vendo nada, nada nesse eletro. Mas, porra, o cara tá com RR regular? O que aconteceu? FA regular? Isso não existe. Na prática, não existe. Esse paciente foi submetido à cirurgia cardíaca, ele teve uma lesão de feixe de condução e ele fez um BAVT. E aí, o que acontece? Eu tô com a FA lá a milhão no átrio, mas eu tive um bloqueio atrioventricular total. Nada do que está rolando lá em cima no átrio está passando para o ventrículo. Então, esse paciente, ele entra num ritmo de escape
Eletro de Santa Helena. É do domingo último. Paciente nosso lá da emergência 1. Alguém arrisca? Gente, por favor, tentem. O Tem que um vocês... supra com uma arritmia. Estamos indo bem. Esse não é regular. Esse não é regular. Não. Era. Vai, quem ajuda a Amanda? Tamara, Arthur, Carlos, Bruno. tem aquela onda T que você falou nas primeiras derivações? Nas precordiais, você diz? Não. Aqui não tá não. muito Não. bonitinho os minos, não. Tá invertida a onda T, isso você tem razão. Ali tem V2, V3 tá invertido, mas no AVF, aquela onda T que você falou que é mais comprida. Agora não lembro o nome. The Winter? Talvez. Não, The Winter, lembra, é nas derivações precordiais, V2, V3, V4, e eu vou ter um infra com essa onda T gigante. Aqui eu tenho um supra. É supra. É só o supra. Tipo, D2 é um super supra. AVF também, né? Isso aí, e aí? Uhum. Qual o laudo desse eletro? Então... Peraí. Tem um infarto com supra de ST arrítmico. O Miguel aí pra cima de mim, hein? Parece BAVT com extrasístole. Fechou. Maravilha, cara. É que esse eletro, a paciente estava morrendo de dor, então ela tava com uma isquemia lascada, então ela não conseguia ficar parada, que ela estava tremendo de dor. Mas vejam, prestem atenção. Tá difícil de ver justamente porque ela tremeu. O próximo tem eletro... extrasístole mesmo, real. Mas olha essa onda P aqui. Tirando as do Aí eu meio, tá tenho regular, né? onda P. Aí eu tenho uma outra onda P e uma outra onda P. Eu tenho um PP regular. Eu tenho um QRS que é regular. Olha, eu tenho aqui, ó, QRS regular, 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 regular. Isso aqui, isso é uma extrasístole. Isso é uma extrasístole supraventricular. Ou seja, eu tenho um intervalo PP normal, regular, eu tenho um complexo QRS regular, um intervalo RR regular, mas vejam que, ó, aqui eu tenho uma onda P que está incrustada no QRS, aqui eu tenho uma onda P que está antes, aqui eu tenho uma onda P mais antes ainda, aqui eu tenho uma onda P que não está com ninguém, e aqui eu tenho uma onda P que está do lado. Onde a gente acabou de ver isso? BAVT. Essa paciente, ela teve um infarto de parede inferior, que a gente já viu lá no começo, que quem causa infarto de parede inferior na maioria dos pacientes é a coronária direita. E, como ela fechou a direita, adivinhem quem leva sangue para o nó atrioventricular? A coronária direita. Essa paciente fechou a coronária direita, ela fez um infarto com supra de parede inferior, ótimo, como a gente já esperava. E essa paciente fez AVT isquêmico. Como que a gente conduziu essa paciente na emergência? A gente trombolizou ela. Ela estava em janela de trombólise, tá? A gente fez terapia de fase aguda, fez tenectose para ela, controlou a dor com tridil, e essa paciente, a gente passou marca-passo? Não. Ela reperfundiu, caiu o supra,
e ela reverteu do BAVT. Por quê? Porque eu abri a coronária direita. Voltou a chegar sangue no nó atrioventricular. Tá certo? Então, ó, aqui era o zoom, né, que eu devia ter posto antes. E vejam, aqui tá mais bonitinho de ver. Aqui é a mesma coisa. Infarto de parede inferior. Olha aqui, ó. Onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, dissociada do ventrículo. BAVT, infarto de parede inferior, fechou coronária direita, BAVT. E o tratamento desses casos não é passar marca-passo, é abrir a artéria, abrir a coronária, entendeu? Então é aqui que as nossas duas aulas se encontram. É isquemia e levando a uma bradiarritmia. Mas lembrem o que eu falei, bradiarritmia instável, ela tem que estar instável por conta da bradiarritmia. Aqui, essa paciente estava instável? Estava, ela estava com dor, não estava hipotensa, mas assim, ela estava com instabilidade clínica. Mas quer dizer que essa paciente estava instável por causa do BAVT? Ao contrário, o BAVT era uma consequência. Então, cuidado. No pronto-socorro, não é porque vocês viram que aquilo ali é a resposta para a pergunta de vocês. O que é a conduta aqui? Abrir a artéria, trombolítico ou angioplastia primária, tá bom? Então aqui não precisa passar marca-passo. A maioria desses BAVTs isquêmicos reverte espontaneamente, tá bom? Só achei interessante de trazer, porque como foi muito recente, foi agora domingo que essa paciente foi lá para a emergência 1 conosco, achei interessante de trazer para vocês. Mas isso aqui resume toda a nossa aula. Não nas condutas, mas na importância de vocês olharem o eletro sem deixar passar coisas. Porque se vocês batem o olho aqui, às vezes a primeira coisa que vocês vão ver é o supra. Na verdade, com certeza, a primeira coisa que vocês vão ver é o supra. Mas o laudo desse eletro é um infarto com supra de parede inferior? Não. O laudo desse eletro é infarto com supra de parede inferior mais um BAVT. Isso vocês não podem deixar passar. Então, a nossa aula da semana passada de roteiro serve para isso. Serve para vocês não deixarem passar coisas. Serve para vocês seguirem os passos, serve para vocês olharem passo a passo cada uma das coisas e não pularem etapas. Porque quando vocês pulam etapas, vocês deixam passar coisas. Ah, mas eu vi o supra, eu vou trombolizar. Ok. E se não reperfundir? Se o paciente continuar com BAVT, você vai ignorar o BAVT e vai deixar por isso mesmo? Você precisa saber que ele está lá, tá bom? Então, gente, terminada a nossa aula, esse slide eu já deixei na aula da semana passada, sugestões de cursos e livros para quem tiver interesse em aprender mais sobre eletro. Desculpa a aula longa, 2 horas de aula, eu sei que a maioria deve estar dormindo, mas é porque é um tema muito extenso, Jesus amado, para falar. Eu estou surpreso de ter falado sobre infarto, eletro no infarto, TAC e BRAD em 2 horas, porque é muita coisa. Mas assim, vejam a aula de novo, vai ficar gravada no YouTube. Se aprofundem, façam cursos, aprendam a ler eletro. Gente, para quem trabalha em pronto-socorro, não saber ler eletro é inadmissível, sinceramente. Vocês precisam aprender a ler eletro. Ok, não sei ler eletro agora, tudo bem. Reconheçam isso e estudem. Vão atrás de aprender a ler eletro. Porque é só assim que a gente vai aprender. É só assim que a gente não vai deixar passar coisa. Beleza, no dia a dia, lá no Santa Helena, a gente tem uns aos outros, a gente discute. Ah, puta, olha esse eletro aqui. Todo mundo ficou com dúvida em eletro, até gente experiente fica com dúvida em eletro. Mas a gente tem a telemedicina da cardio também. Fiquei com dúvida no eletro, manda para a tele, discute com eles. Mas vai acontecer na prática de vocês, ao longo da vida de vocês, de um dia vocês não terem a quem recorrer. E aí? Vocês vão ter que tomar uma decisão rápido. Ou então, chega um paciente com um ataque supra, por exemplo, instável, chocado, rebaixado, quase parando, eu não vou conseguir ligar para a telemedicina 10 minutos só para pôr aquelas baboseiras lá no formulário lá deles. Então, assim, vocês precisam ter, pelo menos, saber identificar o que é grave.
tá? Porque é isso que vai mudar o desfecho dos pacientes de vocês. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que ficou, não ficou claro, queira perguntar? Então, maravilha, gente. Já tomei muito tempo da noite de vocês. Muito obrigado para todo mundo que assistiu. Muito obrigado para quem ficou até o final. Obrigado para todo mundo que participou. Vocês foram ótimos, mandaram benzaço nos eletros. Os que eram cilada mesmo, já foram feitos para errar. Mas obrigado para todo mundo que participou. E a gente se vê na próxima aula. A próxima aula da semana que vem vai ser sobre síndrome coronariana aguda e seu manejo. Vai ser ministrada pelo Pablo, tá bom? Vamos ver aí como anda. Então, boa noite para todo mundo aí, viu? Obrigado.